RFI Convida. A RFI recebe hoje a arquiteta, urbanista e designer brasileira Ingrid de Rio Campo. Radicada aqui na França há 35 anos, Ingrid trabalhou durante vários anos em grandes projetos, até que a pandemia de Covid representou um momento em que ela abriu o leque para a criação de joias e outras peças confeccionadas com materiais sustentáveis. Bem-vinda à RFI, Ingrid. Obrigada, Adriana. Ingrid, suas joias acabam de receber o prestigioso selo Fabricadas em Paris. Como veio essa ideia de desenvolver peças com materiais mais sustentáveis? Eu comecei a desenhar joias em 2015 e a partir de 2019, 2020 eu comecei a fabricar eu mesma, com metais preciosos, pedras preciosas, gemas. E depois da pandemia eu mudei um pouco de estratégia e eu comecei a usar materiais mais duráveis, como madeira de lei, como, por exemplo, produtos têxteis para fazer a montagem. Então, assim, eu dei uma guinada também porque eu gosto de propor joias bem grandes, né? Porque a minha ideia é empoderar as pessoas que usam as minhas joias, né? E principalmente as mulheres que usam minhas joias, e eu, assim, poder propor uma joia grande, uma joia mais generosa. Não sendo de pedras preciosas, Sim, que o custo pode ser muito elevado, mas também o aspecto sustentável, né? Exatamente, mas é muito confortável de, por exemplo, usar madeira, sabe? Ela tem uma temperatura muito agradável, né? Então, essa minha ideia, ela também é para nos conectar com a natureza e assim a gente poder nos empoderar com a força da natureza. Como designer, fale então dessa conexão, essa geometria que você diz que suas joias, suas criações têm com o corpo e a natureza. Às vezes você projeta uma joia para ela ser realmente muito exuberante, outras vezes menos, são verdadeiros manifestos, como você mesma descreve. O que você tenta transmitir através disso? Então, a geometria está em tudo. A gente que não tem o olho para observar. Então, algumas peças, elas são bem, assim, discretas, né? Eu uso a geometria, né? E principalmente a geometria harmônica para dimensionar todas as peças e as partes das peças que eu realizo. Então, assim, fica mais discreto, mais tradicional, mas tem algumas peças, como essa que a gente está vendo aqui do lado, que tem uma geometria que é um pouco mais, que eu chamo de exuberante, né? Porque ela é menos cotidiana, ela é mais, assim, é maior também, são peças maiores. Então, é assim que eu uso a geometria no cotidiano, né? Às vezes um pouco mais visivelmente, às vezes um pouco menos. Você também cria peças de cerâmica. A sua origem, em parte japonesa, é influenciada por isso, para você ter escolhido também trabalhar com esse material, a cerâmica? Com certeza, com certeza. Eu tenho bastante memórias assim da minha infância no interior do estado de São Paulo, né, onde eu cresci e onde a minha família japonesa se instalou. E eu tenho assim lembranças, né, de algumas peças de cerâmica lá, de alguns chawan na casa então dos meus avós e dos meus tios. Diga para os nossos ouvintes que não conhecem a tradução o que é um chawan. É uma tigela de uma forma particular que é um pouquinho assim aberta. Né? Então, e eu acho assim que o trabalho da terra realmente me conectou com as minhas raízes, né? E eu uso, por exemplo, uma técnica japonesa que chama kurinoki, que consiste a entalhar a terra com uma faca ou com um objeto cortante, né? Então eu uso essa técnica em algumas das minhas peças. Eu uso também um pouco o kintsugi, que é a técnica de você restaurar alguns objetos, né? Colocando folhas de ouro
Por exemplo, onde a peça quebrou, a gente cola e a gente coloca a folha de ouro, né? Sei. Então, essa é a segunda técnica que eu uso, que chama kintsugi. E tem um significado isso, provavelmente, ou é só para corrigir realmente? Não, mas a ideia foi assim, né? A gente vai entrar num outro foco aí, mas quando tem uma peça que é muito importante para alguém, assim, no antigo Japão, ou, por exemplo, as pessoas pediam, né, para os mestres de ceramistas, para eles restaurarem a peça. Então, para a peça, assim, ter uma segunda vida, eles colocavam, então, a folha de ouro, né? Porque uma peça quebrada é uma peça que normalmente não tem mais nenhum valor, mas aí, para reinjetar o valor na peça, eles colocavam essa folha de ouro e a peça se transformava, uma nova vida. Se transformava num verdadeiro tesouro. Então, eu uso essas duas técnicas no meu trabalho, que é mais orgânico, na verdade. Eu tento introduzir formas arredondadas, orgânicas, porque a gente está banhado num universo de linhas retas, né? Então, a minha ideia é introduzir mais curvas. As curvas você insere justamente nessas peças mais artísticas. Você costuma dizer que tudo na sua vida e tudo na vida para você e na realidade mesmo é design. Além desse trabalho de criação, você continua atuando com a sua formação de urbanista, de arquiteta, e você faz certificações, atua com certificações. Que trabalho é esse? Eu fui, então, convidada para ser auditora de alguns selos de alta qualidade ambiental aqui na França, e eu trabalho, então, em projetos urbanos, de arquitetura, de design interior, para... como é que eu falo? Atestar uma qualidade, que eles estejam cumprindo as regras, a lei. Exatamente, para atestar a qualidade e o serviço aos utilizadores. Né? Então, é essa a ideia. Então, inclusive, essa semana eu tenho 2 auditorias. Eu fiz uma na sede social de um grande grupo de luxo parisiense, e no final da semana eu estou indo para Lyon para atestar a qualidade ambiental de um projeto urbano ligado com zonas de atividade industrial. Você sente que aqui na França tem alguma preocupação a mais em relação justamente a testar essa qualidade por parte das marcas do que no Brasil? Ou no Brasil está evoluindo paralelamente? Você chega a acompanhar essa questão da certificação de qualidade ambiental lá também? Um pouco. Os franceses são bem em ponta nessa questão ambiental, mas, assim, as coisas andam devagar um pouco, mas assim, como a França é um país bem estruturado, né, então toda essa questão da ambiental, ela foi regulamentada, ela fez objeto de alguns selos, né, como esses para os quais eu sou auditora. E no Brasil tem a certificação Aqua, que nasceu assim na França e foi trazida para o Brasil, assim, numa entidade que é ligada à USP, inclusive. E então, no Brasil chama Aqua, e aqui chama HQE, né? Haute Qualité Environnementale. Alta qualidade Sim, ambiental. Mas a diferença é que os projetos aqui na França são bem menores dos que no Brasil. No Brasil, o projeto urbano são vários, dezenas de hectares, assim, por exemplo, né? Então, tem essa questão também da dimensão do país que não é a mesma. Já pensou alguma vez em escrever um livro, em colocar isso, em transmitir para os brasileiros essas suas experiências aqui? Obrigada por você ter me perguntado isso. Olha, na verdade, faz vários anos que eu uso um método de liberação da criatividade que foi criado pela Julia Cameron, que é uma antiga esposa do Martin Scorsese, e é um método que funciona realmente. E, na verdade, eu acabei liberando todos os canais quando eu comecei a usar esse método, né? Inclusive o canal da escrita, né? O canal literário. Então, assim, o que aconteceu foi que no começo todo mundo
assim, todas as pessoas que eu conhecia no Brasil me pediam boas dicas, o que fazer em Paris, onde ir, etc. Então, eu acabei escrevendo um artigo no meu blog, que eu tenho um blog de arte, design, arquitetura, e assim, a partir desse artigo eu falei, não, eu vou além disso. Então, entre 2024 e 2025, durante um ano, eu escrevi cada mês crônicas sobre a vida em Paris, sobre como é que é viver em Paris, no dia a dia. Então, essas crônicas eu terminei de escrever agora em agosto, e eu vou começar, a partir de janeiro, preparar a tradução em português, porque eu escrevo em francês, eu vivo em francês, e inclusive ilustrar o texto. E esse daí realmente é um texto que eu acho que vai interessar bastante os brasileiros, né? De você conhecer a cidade, assim, de você abrir a cortina atrás do que acontece nessa vida parisiense, né? Do turismo e dos grandes monumentos. Bom, eu só posso te desejar muito sucesso Gratidão, nesse Adriana. novo caminho que você está abrindo, um livro, então, escrito por você, e claro, não poderia deixar de ser ilustrado. Boa sorte, espero que você encontre logo um editor para esse trabalho. Sim, eu estou procurando. Ok, obrigada, Adriana. Obrigada a você, Ingrid.